E aí, Jazz Pro, welcome back. Eu novamente aqui agora para falar para vocês 3 pilares para vocês fazerem palestras impactantes na área de HS. Vamos lá? E para você que é novo aqui, já dá aquele like, compartilha, comenta, porque isso vai me ajudar muito agora no começo. Bom, e esse vídeo aqui é uma resposta para Laís Ferreira. Ela mandou aqui para mim uma pergunta referente a como podemos fazer treinamento na área de HS, algumas técnicas de como interagir com o nosso público e passar a mensagem de maneira mais clara e objetiva. Então, esse meu vídeo é para você. Resposta aí, Laís Ferreira, obrigado pela pergunta. E se você, meu amigo, minha amiga, tiver alguma dúvida específica, alguma coisa que você queira saber, por favor, me manda no direct, comente nesse vídeo aqui que vai ser muito importante para mim, tá? E se você ainda não é inscrito, se você ainda não deu aquele like, por favor, já dê esse like, compartilhe com seu amigo. Então vamos lá então para os nossos 3 pilares de como fazer treinamentos na área de HS. Pilar número 1. E o nosso primeiro pilar é exatamente isso, contar histórias, exatamente. Eu sei que você não é um professor de história, mas você como profissional de HS, você precisa saber contar histórias. E Ramon, mas por que eu preciso saber contar histórias para poder fazer treinamentos em HS? Simples, eu vou te dar 3 motivos. Primeiro, você engaja muito mais o seu público, em vários sentidos. Eu vou explicar um pouco mais na frente por que você engaja através de contar histórias. A terceira coisa, você entrega a sua mensagem de uma forma muito mais clara, de uma forma muito mais assertiva. E uma coisa que está aqui, é ligada ao subconsciente dos funcionários. Então, quando você quer entregar uma mensagem mais técnica, você usa o poder da história e você consegue atingir ele de uma forma mais objetiva, porque a história ela tem o poder de atingir o subconsciente, o nosso famoso sistema límbico. Então, essa daqui é uma das coisas que acontece. E a terceira coisa, que é a que mais me ajuda quando eu preciso resgatar a atenção dos funcionários. Quando você está dando treinamento, obviamente, já aconteceu com vocês, vocês começam a falar um pouco mais técnico e aí começa o quê? O descansa-tela lá nos funcionários. Então, para vocês evitarem o descansa-tela dos seus funcionários, saiba contar a história, porque quando você conta a história, você puxa a atenção para você e todo mundo volta a atenção para o seu treinamento. Então, essas 3 coisas, por si só, já te embaseia para você saber e se interessar em contar histórias. Mas olha só, Ramon, eu não me convenci, esse pilar da história ficou um pouco confuso, eu queria mais argumentos. E além desses 3 motivos, eu vou te dar um que é o melhor de todos, que na minha opinião é um dos maiores contadores de histórias verdadeiras que já existiu, que é Jesus Cristo. Exatamente. Jesus Cristo era o maior contador de histórias reais e ele tinha a maestria de entregar a mensagem para a época, né? Porque você tem umas mensagens que para a época era difícil de entender, mas ele entregava essas mensagens através do quê? De parábolas, que nada mais é que histórias. E se você tem essa visão de saber contar a história e entregar o seu conteúdo ali naquele momento, você ganha a atenção do seu público. Então, saiba contar histórias. E aí, para finalizar o primeiro pilar de saiba contar a história, eu vou te dar uma dica que, na verdade, é uma tarefa para você já fazer aí na sua casa. Tenha 3 histórias, no mínimo, para cada treinamento que você for fazer. Exatamente. Eu já te falei o porquê. A primeira história, você vai engajar seu público, você vai trazer ele aí a ter atenção. A segunda coisa, você vai entregar a sua mensagem de uma maneira mais clara e de uma maneira no subconsciente. Você pode ter certeza, se você souber contar a história para entregar o seu conteúdo aqui, ele vai lembrar de você, seja daqui 1 semana, 2 semanas, 1 mês, como acontece comigo. Às vezes eu estou passando lá na fábrica e o cara fala, pô, aquela história lá eu lembrei aqui do meu dia a dia. Então isso daqui faz muita diferença. E a terceira coisa que é sensacional é para você evitar o quê? O descansa-tela, beleza? Então essa aqui é o nosso pilar número 1, agora vamos para o nosso pilar número 2. E o nosso segundo pilar é comunicação, exatamente. Só que a comunicação, se você for ver no pé da letra, ela tem várias vertentes, várias ramificações. Ela pode ser oral, escrita, verbal, não verbal, ela tem vários tipos de entendimento e de definições. E a definição que eu queria trazer para vocês aqui é a que eu tirei desse livro do James Patterson, Verdade ou Morte, que é muito legal. E esse livro aqui, ele dá 2 definições de poderes, o poder posicional e o poder
pessoal. E o que seria o poder posicional e o poder pessoal? O poder posicional é a posição, ou seja, um diretor ele tem um cargo, uma função que ele ocupa que dá o que para ele? Créditos. Então ele tem um crédito de ser diretor, ou seja, a posição que ele ocupa. Nós, como profissionais de EHS, o que nós temos na nossa fábrica, na nossa indústria? O poder posicional de ser técnico, que nos dá aí uma visibilidade no dia a dia, porque nós temos que fazer treinamentos, temos que fazer inspeções, e normalmente as pessoas acabam conhecendo a gente por essa exposição. Então nós temos esse poder posicional. Só que a segunda coisa é o poder pessoal. O que seria o poder pessoal? É aquilo que você é 24 horas por dia, independente do seu cargo. E é aqui que eu quero chegar. Esse poder pessoal você só faz através da comunicação, tá? O que é isso? Se você esquece o seu poder posicional, isso principalmente para você que está começando na área de EHS, tá? Quando eu entrei, eu tinha isso na mente. Eu falei, nossa, eu vou ser técnico, eu vou poder fazer um monte de coisa. Eu imaginava eu chegando na obra, chegando no processo, parando as atividades. Por quê? Porque eu pensava que a minha comunicação era só através do meu poder posicional, da minha função, da minha posição. Só que esquece isso, tá? Você tem que entender que nós temos direitos e deveres aqui, só que o que mais importa na comunicação é o poder pessoal. E isso é você 24 horas por dia, 7 dias por semana. E esse poder pessoal, na minha opinião, é o que mais importa. Por quê? Porque é aqui que acontece a sua comunicação. Porque quando você está no poder posicional, ele acaba fluindo de uma forma da sua posição, do seu cargo. Mas aqui é o seu dia a dia, é quando você está lá no chão de fábrica, quando você está conversando com as pessoas, quando você está entendendo o processo. E aqui o poder de comunicação, ele ocorre muito antes de você subir num palanque para poder falar. Anote isso aí. O seu poder de comunicação, ele acontece quando você não está falando, tá? Quando você está aqui, ó, no seu poder pessoal, beleza? Bom, e é isso, nosso segundo pilar. Agora vamos para o nosso terceiro pilar. Bom, e é isso, meus amigos. Nosso terceiro pilar é fale com envolvimento, fale com engajamento, ou seja, envolva o seu público no assunto que você está querendo passar para eles. E esse pilar ele vai de encontro com o primeiro, que é saber contar histórias. Só que se você não sabe contar uma história de uma maneira que engaje o seu público, ou seja, você não consegue passar a sua mensagem de uma forma envolvente, você não vai ter sucesso na entrega da mensagem, tá? Então olha só, Ramon, como que eu faço uma entrega e como que eu envolvo o meu público? Primeira coisa, fale com envolvimento. Exatamente, parece simples, mas de fato mas você tem que falar com envolvimento. Olha só, imagine se eu fosse fazer esse terceiro pilar dessa forma aqui, ó. Então pessoal, o terceiro pilar, ele é bem legal, bem motivante, né? Você tem que fazer, ele é muito legal, eu acredito nele. Vocês estão percebendo? Não vai funcionar. Primeira coisa, você tem que falar com envolvimento, você tem que acreditar na mensagem, essa é a segunda coisa, porque se você não acreditar no seu discurso, você imagine o pessoal lá que está te ouvindo. Você entra para falar sobre equipamentos de proteção individual, e aí você começa a falar de uma maneira que nem você acredita naquilo. Então, a mensagem ela não vai ser direta, você não vai conseguir atingir seus resultados porque nem você acredita no seu discurso. E se você não ter, primeiro, uma dicção boa, você falar ali num tom de voz adequado dependendo do seu ambiente, adaptar a sua linguagem de acordo com o seu público e saber se impor e fazer perguntas na hora certa, você não vai conseguir trazer o envolvimento. E o envolvimento, meus amigos, uma dica adicional aqui é você entender o nível do seu público. Você tem que entender o tipo de dúvida que ele tem, e aí antecipadamente você tem que fazer essas perguntas e respostas na sua mente para você poder ter argumento para debater com eles. Bom, meus amigos, então é isso, chegamos aí a nossos 3 pilares. Obviamente, esses 3 pilares, eles não se limitam a isso, tem várias outras coisas que eu vou acabar trazendo para vocês, mas esse vídeo eu queria só demonstrar um pouco aí de alguns pilares que foram importantes para mim, que eu utilizo até hoje, e justamente para ajudar a nossa colega aí com essa dúvida específica que a gente teve hoje, tá bom?